Fala, criador! Sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, tá curioso ou curiosa para saber qual é a cor de canário que mais canta? Se tá, já clica aí em curtir, dá o seu like aí, isso é muito importante aqui pro canal e me acompanha até o final desse vídeo, ok? Tô com um perfil lá no Instagram, @Canário Qualitá. Me segue lá também. Quando eu iniciei lá atrás a criação de canários, os canários sem raça definida, os famosos canários pé duro, eu nem conhecia ainda os canários de raça. Eu sempre gostei de ser um pouquinho professor pardal. Eu sempre gostei de fazer algumas experiências. Eu comecei a perceber lá atrás, quando eu criava os sem raça definida, que o pessoal mais gostava era do canário que cantava. E eu também, o canário, para fazer mais sucesso para mim, ele tinha que cantar mais. Hoje, como eu crio canários de raça, já não é mais assim. Hoje eles já são selecionados a partir da beleza. Mas lá atrás era assim, o canário que mais canta é mais valorizado. Então o que eu comecei a fazer lá atrás? Eu comecei a perceber que quando eu ficava cruzando simplesmente verde com verde, né, que são salsas, ou amarelo com amarelo, ou branco com branco, eu percebia que saíam os filhotes ali que não cantavam muito não. E na época, quando eu misturava, quando eu colocava ali um verde com um amarelo, um verde com branco, um verde com cobre, alguma coisa nesse sentido, eu percebia que saíam os filhotinhos que cantavam mais. Então eu comecei a pensar o seguinte, olha, eu tenho que misturar. Eu não posso ficar deixando aqui só esses acasalamentos aqui certinho, de branquinho com branquinho, amarelinho com amarelinho, cobre com cobre. Eu não posso ficar fazendo só isso não. Eu não tinha muito conhecimento, né? Então o que eu achei ali é que eu tinha que misturar. Só que eu comecei a misturar e começaram a nascer aqueles canários pintados, né? Que não tem muito valor. Eu me lembro que a gente saía com os canários, aqueles canários que cantavam mais, a gente saía na rua com a gaiola para poder o pessoal ver o canário cantando, escutar ali o pessoal cantando, o canário cantando e chamar a atenção, né? Aí eu era o cara, né, do bairro ali, da região, que nossa, o canário dele canta na mão, né? O pessoal fala isso. Então a gente gostava desse tipo de brincadeira. Mas se eu saísse na rua com o canário pintado e ele estivesse cantando, o pessoal falava assim, nossa, ele canta muito, né? Mas é pintado. Aí as pessoas não gostavam muito não. Então eu comecei a falar, poxa, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer alguns acasalamentos e eu comecei a perceber que eu tinha que fazer algumas cores que o pessoal não tinha muito, que não eram comuns. Aí eu comecei a cruzar, por exemplo, um verde com canela, que é o Bayer, né? Um salsa com Bayer. Lá atrás a gente falava assim, não sei como que é aí na sua região. Mas eu comecei a cruzar os verdes com os canelas. Aí saíram umas cores bacanas, umas cores que o pessoal não tinha. E os bichos começaram a cantar mais. Aí eu falei assim, não, então o negócio é esse, eu tenho que cruzar algumas cores que sejam interessantes e misturar, o negócio é misturar. Quando eu misturo, saem os filhotes mais fortes, os filhotes que cantam mais. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a vender mais filhotes. Por quê? Porque o pessoal começou a perceber que os meus canários eram bonitos, de cor e cantavam muito. Diferente daqueles que estavam cruzando ali as mesmas cores e os canários deles começaram a ficar mais fracos. Por que isso acontece? Hoje eu entendo por que isso acontece. E você precisa saber disso. Não existe uma cor que canta mais do que a outra. O canto, ele faz parte da genética ali da ave. Então, se o canário é macho, ele vai cantar. A menos que ele passou por algum problema, né? Ele está um canário mais debilitado, ou ele sofreu por algum problema respiratório ali, talvez um ácaro de traqueia, por exemplo, que causou alguma lesão na traqueia e ele não vai cantar mais, ele vai ficar meio que chiando ali, vai até tentar cantar, mas não vai cantar mais. Então, assim, ao menos que o pássaro passou por algum problema, é bem provável que ele cante. Como é que isso acontece lá na natureza? Na natureza é o seguinte, lá a seleção é feita por aquele que canta mais. Lá é o mais forte que sobrevive. Lá, se você pensar na fêmea, na época de reprodução, qual é a fêmea qual é o macho que a fêmea vai procurar? O macho que canta mais, o macho que está se aparecendo mais para ela. Então, por exemplo, se tem um machinho ali que ele não está cantando, que o canto dele é baixinho, a fêmea não vai ouvir, não vai dar muita atenção para esse machinho. A fêmea vai optar por aquele macho que canta mais. Então, como ela faz a seleção a partir daquele macho que canta mais
e aquele macho que canta mais, possivelmente ele é o macho que está mais saudável, então ela vai trazer para a prole futura dela filhotes que estejam mais saudáveis, filhotes que cantam mais. E a probabilidade dela ter filhotinhos que vão cantar ainda mais é muito maior. Para a fêmea, o que importa, para as filhotas fêmeas, o que importa é que elas estejam saudáveis, para poder, quando elas chegarem no período de reprodução, elas vão buscar aqueles machos que estejam mais, que estejam cantando mais, que estejam mais bonitos, né? Que estejam mais fervorosos. Esses serão os machos mais interessantes para elas. Eu acho muito bacana o que acontece na natureza, a seleção que é feita na natureza, porque é o seguinte: algumas aves, alguns bichos, alguns animais, eles são bem territorialistas. Então, se tem um macho ali naquela região que é o dono do pedaço, o filhote dele, ele vai ter que ir para uma outra região. Ele vai ter que se distanciar um pouco para poder buscar alguma fêmea que se interesse por ele. E quando ele sai daquela região, ele acaba encontrando um outro animal que tem um sangue diferente do sangue dele, que vem de uma geração diferente da geração dele, que vem de uma linhagem diferente da linhagem dele. Então o que acontece? Acaba misturando o sangue ali, acaba fugindo um pouco da consanguinidade e eles conseguem gerar filhotes mais saudáveis, filhotes mais fortes. Então eu acho muito bacana isso que acontece na natureza. Então, quando a ave fêmea escolhe um macho ali na natureza, ela escolhe sempre aquele que é mais forte, aquele que está chamando mais a atenção dela. Com isso, ela faz com que os seus filhotes sejam saudáveis, ok? Sejam mais saudáveis. Então, assim, ela vai criando, ela vai gerando a cada geração filhotes ainda mais fortes. Então, essa linhagem vai sendo cada vez mais forte. Aqui na criação, para concurso, o que acontece? Nós fazemos a seleção pela beleza, pelo padrão da ave. Então é muito importante você saber disso. Para um criador que cria para a competição, o canto da ave ele não importa muito. O que importa é que essa ave esteja próximo do padrão que é exigido na competição. Só que é o seguinte, nós precisamos pensar que, além dessa ave ser bonita, estar próximo do padrão, ela precisa também ser uma ave forte, porque não adianta nada ela ser boa de padrão e não ser uma ave forte, uma ave saudável, porque senão, o que adianta ela ser forte e não reproduzir? Sair aqueles filhotinhos que não vão durar mais que 30 dias, que quando você separar ele, por exemplo, dos pais, eles não vão conseguir se alimentar sozinhos, eles são fracos demais. Então a gente precisa se atentar para esse tipo de coisa também. Então é o seguinte, qual é a ave que mais canta? Qual é a cor de canário que mais canta? Não existe isso, tá joia? O que existe é, através da seleção, você fazer aí aquela ave que canta mais. Então se você, por exemplo, se você quer cruzar aí, se você cria canários amarelos e você quer fazer com que os seus amarelos cantem muito, você precisa ir selecionando as suas aves a partir do canto delas. Então você vai selecionar aqueles machos que cantam mais para poder cruzar eles com as fêmeas. Aí lá na frente você pega outros machos amarelos de outro criador que também está selecionando através do canto, para você trazer um sangue diferente para a sua criação, para que você fuja um pouco da consanguinidade e você consiga filhotes ainda mais saudáveis, ok? Então você precisa fazer isso. Então vai fazendo a sua seleção aí, a sua linhagem, e com o passar dos anos você vai adicionando algumas aves de fora no seu plantel, para poder fazer com que elas estejam saudáveis também, não apenas bonitas ou que cantem muito, mas que estejam saudáveis também e consigam passar adiante as boas características delas, ok? Então é o seguinte, quer criar aves que cantam muito? Não existe uma cor específica para isso, basta que você selecione a partir do canto, ok? Aquelas aves que você for percebendo no seu plantel, se a sua intenção é criar por causa do canto, se elas não estão cantando bem, então essas aves não servem para você continuar o trabalho aí de melhoramento do canto das suas aves.
Tem vários, hoje, se você quiser, por exemplo, a gente tem os canais de canto, que são selecionados a partir da boa qualidade de cantos deles. Então, se você quiser se aventurar por isso aí, bacana. Mas basta você selecionar a partir do canto, daqueles que cantam mais, e ir criando novas gerações e fazendo novas gerações aí no seu criatório dessas aves, que você vai lá na frente ter aves que cantam muito e que chamam muito a atenção de quem vai aí no seu criatório ou de quem te vê pela rua aí. Tem muita gente que coloca a gaiolinha ali na rua, né? No final de semana tá lavando o carro ali, coloca a gaiolinha do lado de fora ali, o canário dispara a cantar. Algumas pessoas têm oficina, que tem algum bar, né? Coloca um canário cantador ali. Isso chama muita atenção. É muito bonito, é muito gostoso ouvir um pássaro cantar. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, clica nesse joinha aí, clica aí em curtir, dá o seu like, isso é muito importante aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem muito conteúdo de boa qualidade aqui para você crescer na criação de aves. Então clica aí nesse pontinho vermelho aí, inscrever-se, para você se inscrever aqui no canal, ok? Clica nesse sininho também para você receber as notificações. Todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui, você vai receber a notificação de que chegou um novo vídeo meu aqui no YouTube. E o seguinte, coloca aqui nos comentários qual a cor do canário que você tem aí que canta mais, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!